Nós estamos estudando durante esse tempo como é que a reforma protestante aconteceu e qual era a doutrina que os reformadores pregavam. O que é que eles acreditavam e como foi que eles conseguiram trazer a igreja que estava perdida nas trevas de volta para a luz das Escrituras. E nós vimos na primeira mensagem como foi essa jornada desde a igreja apostólica, que se tornou apostólica romana e depois se tornou católica. E nós vimos também como é que os reformadores acreditavam plenamente na suficiência das Escrituras. A primeira mensagem a respeito das 5 solas foi exatamente sola Scriptura, ou seja, somente as Escrituras. Elas sozinhas apontam para o caminho da salvação. O homem não precisa de nenhuma outra fonte de informações para poder chegar até Deus e a sua salvação. Nós vimos também domingo passado a respeito de sola gratia, ou seja, somente pela graça. O homem é salvo única e exclusivamente porque Deus decidiu salvá-lo. O homem não é salvo por aquilo que ele faz, mas única e exclusivamente por aquilo que Jesus fez ali na cruz do Calvário. Deus é quem salva o homem, não é o homem que se salva. E nós vimos isso, que o homem é salvo pela graça de Deus, sem participação alguma das obras humanas. E hoje, prosseguindo nesse caminho, nós vamos falar sobre o terceiro pilar, sobre a terceira sola, que é sola fide, ou seja, somente pela fé. Nós estamos falando a respeito de como o homem é salvo. As Escrituras apontam o caminho, a graça é que alcança o homem, e pela fé o homem se apossa dessa salvação que é dada gratuitamente por Deus. E hoje nós vamos ler Romanos 1, 16 e 17, e nós vamos pensar na justificação somente pela fé. O homem, ele é totalmente justificado única e exclusivamente pela fé. Vamos nos pôr de pé para ler a palavra de Deus? Paulo, ele escrevendo aos Romanos, ele dá um breve resumo do que é o Evangelho, de como Deus nos alcançou nesses 2 versos. E ele fala assim, Romanos 1, 16 e 17. Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Oremos. Pai, há muita confusão a respeito de como o homem pode ser salvo. Geralmente a primeira pergunta que as pessoas fazem é: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Mas eu quero pedir que essa noite o Senhor mostre para nós, através da Tua palavra, que tudo o que era necessário, Jesus fez. E nós somos salvos única e exclusivamente pela fé naquilo que Jesus fez. Por isso, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento e derrube barreiras, preconceitos, derrube informações erradas a respeito da salvação, para que nós possamos ter um conceito bíblico
a respeito da forma como o Senhor nos salva. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Podei vos assentar. A declaração de Cambridge diz assim: os irmãos, os teólogos, aqueles que se reuniram para trazer uma declaração de fé que se adequasse à nossa época, eles declararam isso. Reafirmamos, eles estão reafirmando porque era o que os reformadores acreditavam e é aquilo que está escrito nas Escrituras. Eles dizem assim, reafirmamos que a justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Negamos que a justificação se baseie em qualquer mérito que em nós possa ser achado, ou com base numa infusão da justiça de Cristo em nós, ou que uma instituição que reivindique ser igreja, mas negue ou condene sola fide, possa ser reconhecida como igreja legítima. Então, a declaração afirma: o homem ele pode ser salvo única e exclusivamente pela fé no sacrifício do Senhor Jesus. E qualquer instituição ou igreja que negue e que diga, além da fé, precisa fazer isso, ou fazer aquilo, ou precisa desse, ou precisa daquele, ou precisa ser batizado, ou precisa ser membro da nossa igreja, ou precisa dar o dízimo. Qualquer igreja que afirma qualquer envolvimento humano através das suas obras, ela nem pode ser chamada de igreja. Uma igreja legítima do Senhor Jesus tem que crer que o homem é salvo única e exclusivamente pela fé no sacrifício que Jesus fez ali na cruz do Calvário, sem necessidade das obras humanas. Domingo passado nós vimos que as obras têm o seu espaço. Aonde que entram as obras? As obras entram numa nova vida que agora sim não faz algo para querer ser salvo, mas pelo fato de ser salvo faz as obras para glorificar a esse Deus. Então, nós somos salvos para as boas obras que Deus preparou para que andássemos nela. E nós não somos salvos por causa das obras, mas somos salvos para fazer boas obras. E isso é o que as Escrituras mostram e que nós vimos a semana passada, quando nós estudamos que a salvação é única e exclusivamente pela graça e é um dom de Deus, é Deus que nos salva. E uma das maiores discussões no meio religioso é sobre como o homem pode ser salvo. A maioria das religiões ensinam que o homem precisa fazer, o que o homem precisa fazer para ser salvo, enquanto que o Evangelho ensina o que Deus fez para salvar o homem. É muito diferente. O que eu preciso para ser salvo? Não foi o que o carcereiro perguntou a Paulo? E Paulo disse o quê? Crê no Senhor Jesus e será salvo. Então, não é o que precisamos fazer, mas é o que Deus fez para que eu e você pudéssemos alcançar a salvação. Paulo, quando ele estava pregando aos romanos, ele afirma assim, os irmãos podem ler comigo? Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos, pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Portanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se submeteram à justiça de Deus. Ou seja, Paulo, quando ele estava explicando para os romanos como é que o homem pode ser salvo, e como é que alguém sem ser judeu pode ser salvo, ele passa a explicar que os israelitas eles não eram salvos única e exclusivamente por serem judeus. Era necessário que eles também crescem em Jesus. E os israelitas não tinham entendido isso, e Paulo falou, ele mesmo
dava testemunho que os israelitas eram zelosos por Deus, assim como o próprio Paulo era antes da sua conversão. Mas ele reconhece que aquele zelo que os israelitas tinham pelas coisas, entre aspas, espirituais, era apenas religiosidade. Eles tinham zelos, eles faziam tudo aquilo que a religião pedia, mas não partia do coração. Partia única e exclusivamente de um conhecimento, mas um conhecimento também errado. Eles não tinham entendimento daquilo que Deus pedia para ele. E não tendo entendimento, o que eles faziam? Ignorando a justiça de Deus, aquilo que Deus fez para o homem, para torná-lo justo diante dele. Como eles não conheciam isso, então eles ignoravam essa justiça e queriam praticar a sua própria justiça. Eles estabeleceram um próprio meio para poder alcançar a Deus. E, infelizmente, dessa forma, Paulo afirma que eles estavam perdidos. Mais adiante ele fala assim, que preferia ser separado de Deus se isso pudesse trazer salvação aos seus irmãos. Então a grande questão é sim, as religiões têm ensinado o que os homens precisam fazer para serem salvos. O Evangelho ensina o que Deus já fez para salvar o homem. E quando eu tento estabelecer o meu próprio meio, e quando eu tento fazer algo com as minhas próprias forças, eu estou desprezando o único caminho que Deus abriu ao céu por meio de Cristo. Então eu tenho que entender, eu não sou salvo por aquilo que eu fiz, mas por aquilo que Cristo fez por mim. A religião nada mais é do que um sistema de regras que apresenta ao homem uma escada aonde ele tem que ir subindo para poder alcançar ao céu, através dos seus próprios esforços. Mas essa escada é tão alta, mas tão alta, que é inatingível para o homem pela sua própria força. Já o Evangelho não apresenta um chamado para o homem subir ao céu. Apresenta um Deus amoroso, que Ele próprio desceu aqui à terra, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, para fazer tudo aquilo que eu e você somos incapazes de fazer para alcançar a salvação. E por meio de Jesus, nós podemos ser salvos. A diferença entre o Evangelho e religiosidade é que a religião pede para que nós façamos algo. E o Evangelho é Deus dando o próprio Filho para que eu e você pudéssemos ser salvos. O texto muito claro que apresenta a nossa justificação pela fé mostra também o que é o Evangelho. E Paulo, quando ele está explicando para os coríntios, ele mostra única e exclusivamente aquilo que ele recebeu de Jesus. Ele não acrescentou nada. Ele apenas transmitiu o que Jesus entregou para ele. Vamos ler primeiro aos Coríntios 15, de 1 a 4, diz assim: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras. O que ele transmitiu foi única e exclusivamente aquilo que ele recebeu, que Cristo morreu pelos nossos pecados. O que nos separa de Deus, o que nos separa do céu, o que nos traz a morte, são exatamente os nossos pecados. E aquele problema de separação entre nós e Deus foi resolvido pelo sacrifício de Jesus. Ele morreu pelos nossos pecados. Logo, eu e você não precisamos fazer nada além de crer no sacrifício que ele fez ali na cruz,
para que nós pudéssemos ser salvos por essa graça maravilhosa de Deus. A grande confusão que nós encontramos é que ali no texto que nós lemos de Romanos, que diz assim, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que quer, primeiramente do judeu e também do grego. Porque no Evangelho se revela a justiça de Deus, uma justiça que do começo ao fim é pela fé. Essa justiça que é revelada no Evangelho, muitas vezes quando nós falamos em justiça, nós pensamos naquilo que Deus espera de nós. Como é que nós temos que andar? Como é que nós temos que nos relacionar? Como é que Ele vai retribuir a nós por causa dos nossos pecados? E quando nós olhamos para esse texto dessa forma, nós temos que temer. No Evangelho se revela a justiça de Deus, então quer dizer que Ele está demonstrando como Ele vai nos punir por causa dos nossos pecados? Mas Lutero, estudando os originais, pesquisando, Deus mostrou a ele que a justiça que é revelada não é aquela justiça que Deus vai nos dar como retribuição por causa dos nossos pecados. A justiça que lá é revelada é o que Deus fez por nós. O que Jesus fez ali na cruz, para que eu e você pudéssemos ser justificados pela fé. Então ali não está revelando o que eu e você precisamos fazer ou o que nós vamos receber como castigo. Não. Lá está sendo revelada a obra de Jesus que nos resgata do pecado. Então, no Evangelho, Deus revela o seu amor e a forma como Ele nos justificou única e exclusivamente pela fé. E é assim que eu e você devemos olhar para o Evangelho. O Evangelho é Deus chegando até nós para nos resgatar do pecado, para nos salvar, para nos trazer vida e vida eterna. Quando a gente começa a pensar o que é o Evangelho, Romanos é muito claro. E Romanos diz assim: Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. A citação ali está errada, só faltou trocar a citação. A citação é Romanos 4, 25. É muito claro, o Evangelho está contido nesse versículo. Falando a respeito de Jesus foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Ou seja, Deus, quando olha para mim e olha para você, Ele não vai olhar mais, depois que nós cremos em Cristo e fomos resgatados pela graça, Ele não vai olhar mais para os nossos pecados, mas Ele vai olhar para a justiça de Jesus, para a obra que Ele fez, que vai ser imputada, ou seja, transferida para nós. Nós não teríamos mérito algum para chegar diante de Deus e querer adentrar ao céu ou forçar Deus nos dar um lugar ao céu por causa de algo que nós fizemos. Mas o Evangelho mostra, Jesus morreu pelos nossos pecados. E Ele ressuscitou para a nossa justificação. E João diz que Ele é o nosso advogado. Ele intercede por nós, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, o sacrifício de Jesus é o que torna Deus favorável a nós. Sem o sacrifício de Jesus, eu e você estaríamos eternamente perdidos. Mas por causa daquilo que Jesus fez, nós somos agora declarados justos. Embora a gente saiba que hoje os juízes, alguns são corruptos e declaram justos pessoas que mereciam a prisão, Deus seria injusto se não nos declarasse justos por causa da obra de Cristo. Porque Cristo morreu pelos nossos pecados. O preço já foi jogado sobre Jesus. E se Ele cobrasse de nós de novo, aí Ele seria injusto.
Por isso que a Bíblia diz que ele é o justo juiz. Os nossos pecados foram pagos por Jesus. De todo mundo? Dos que creram. Quem crê é justificado. Todo aquele que crê é justificado por aquilo que Jesus fez. Ora, a justiça aqui revelada não é a ira sobre os que não obedecem, mas a graça que ele derrama sobre aqueles a quem justifica pela fé por meio da obra realizada por Cristo. E isto deve ficar muito claro na nossa mente. A justiça que é revelada no Evangelho é aquela que Cristo fez para nos alcançar. Agora, o que é justificação? O aspecto, justificação é o aspecto legal da salvação. É um termo judicial, uma palavra dos tribunais de justiça. É uma sentença de um juiz sobre uma pessoa que tem sido trazida diante dele para ser julgada. A justificação é uma declaração de Deus, entenda, para um pecador, sim. Ele declara que aquele pecador agora é justificado. Mesmo sabendo que nós somos ainda pecadores. Mas por causa daquilo que Jesus fez ali na cruz do Calvário. Ou seja, quando Deus olhar para mim, quando Deus olhar para você, Ele não verá mais o meu e o seu pecado. Ele olhará aquilo que Jesus fez por você. Ele é o nosso advogado, Ele é aquele que vai interceder por nós. Justificação é aquele ato de graça, ou melhor, da graça de Deus como juiz, na elevada corte do céu, pelo qual ele dita que um pecador escolhido e crente é libertado da penalidade da lei e totalmente restaurado ao favor divino. Sem a graça e sem a justificação, qualquer pecador é expulso da presença de Deus. Mas pela justificação, Deus restaura qualquer pecador crente ao favor divino. Ou seja, agora o pecador, pela justiça que há em Cristo, pode ser aceito na presença de Deus. Não por aquilo que o pecador faz, mas por aquilo que Cristo fez. Também podemos entender a justificação. Assim, a justificação é aquela mudança do estado pelo qual que sendo culpável diante de Deus e, portanto, sobre a sentença condenatória da sua lei, e merecedor de nada, exceto de um eterno apartamento de sua presença, é recebido em seu favor e se lhe dá o direito a todas as bênçãos que Cristo adquiriu para o seu povo, por sua perfeita satisfação. É uma mudança de estado. Você era considerado um pecador, afastado de Deus, por causa da obra que Cristo fez quando a gente crê, e a fé, nós vimos que também, nós veremos que a fé também é um dom de Deus e que vem de Deus e aponta para Deus. Quando um pecador crê, ele muda de estado. Ele passa agora a ser aceito pelo Senhor. E devemos entender, essa mudança não foi uma mudança moral. Foi apenas uma mudança no estado legal. Ele tinha uma sentença sobre ele, o juiz declarou que ele é justo, mesmo tendo imperfeições. Embora o estado moral dele deva mudar após a justificação. Então não pense assim, já que eu já sou justificado, eu posso continuar no pecado. De jeito algum. Após a justificação, começa o processo de santificação. Eu e você temos que ser melhores hoje do que éramos ontem. O Espírito começa a agir no coração daquele que foi justificado para que ele, dia após dia, se torne mais parecido com Cristo.
Mas é muito lógico e claro que um pecador que foi resgatado do lamaçal do pecado hoje, nós não podemos exigir que ele tenha uma conduta de uma pessoa que já nasceu na igreja. Mas dali a 10, 15, 20 anos, é impossível que uma pessoa que seja salva permaneça no pecado da mesma forma que ele estava quando foi resgatado. Às vezes a gente fala com a mesma pessoa 10, 15, 20 vezes, mas a pessoa não muda a sua postura. Será que essa pessoa realmente entendeu o que é a graça de Deus? Será que não está abusando da graça de Deus? Ok. Justificados única e exclusivamente pela fé. Agora vamos pensar um pouquinho o que é fé. Sabe por quê? Porque às vezes nós pensamos que seremos salvos porque nós temos fé. Logo, essa pessoa está pensando o quê? Que a fé dela que salva. Você tem fé? Não, eu sou uma pessoa de muita fé. Você tem certeza da sua salvação? Lógico que tenho. Por quê? Porque eu sou uma pessoa de fé. Então essa pessoa está acreditando na própria fé. E hoje nós vivemos essa época. As pessoas não acreditam em Jesus, não acreditam na obra e no sacrifício dele, mas acreditam em si mesmas. Por que você vai ser salvo? Porque eu tenho fé. Nós acabamos de ver que a pessoa não é salva porque ela tem fé. Ela é salva porque ela crê em Jesus e não porque ela crê que tem fé. A fé tem que ter um alvo distinto, determinado e definido pela palavra de Deus. A minha fé tem que ser depositada no sangue do nosso Salvador Jesus Cristo. Logo, quando perguntarem para você, você crê que é salvo? Sim, por quê? Porque Jesus me salvou. Não é porque eu tenho fé. Você tem fé aonde? Todos têm fé. Até o ateu tem fé. Qual é a fé dele? Que Deus não existe. Ele tem fé. Então ele vai ser salvo porque ele tem fé? Não. Quem será salvo? Quem tem uma fé bíblica. Uma fé que nasce do conhecimento da palavra de Deus. Hoje nós vivemos na questão da confissão positiva. Ou seja, a pessoa acredita que ela é salva ou ela pode mover a mão de Deus através daquilo que ela professa. Você está doente. Então você vai fazer uma confissão positiva e vai ser curado. Sabe como? Eu não estou mais doente. Só que você não estando mais doente, então você toma remédio. Você confessou que não está mais doente. Logo, você não vai mais tomar remédio. Mas também, agora você tem que contar para as pessoas que você não está mais doente. E é o que tem sido pregado a respeito de confissão positiva. Pessoas têm morrido por causa dessa besteira. Que começou lá com Kenneth Reagan e veio para cá com R.R. Soares e agora está bem difundido no meio das igrejas batistas, presbiterianas, pessoas acreditando que aquilo que elas falam tem poder. Como se as palavras em si fossem uma entidade poderosa. Fale a coisa certa e ela vai acontecer. Olha, não coloca o nome da sua filha de Mara, porque Mara significa amargo, e a sua filha vai ser uma pessoa amarga. Como se as palavras tivessem poder em si mesmas. Gente, confissão positiva é uma crença que foi inventada pelo humanismo. Ou seja, você vai crer em você mesmo. Que se você falar as palavras certas, tudo vai acontecer. Uma forma de mover a mão de Deus é através de falar aquilo que é certo. Isso não é fé. Isso não é a fé que justifica. Não é a fé que Deus está esperando ver em você. Mas além da fé tem o quê? O pensamento positivo. Ou seja, não vai dar certo. Tenha certeza, vai dar certo. Então, se você acreditar que vai dar certo,
Não, você não pode ficar com esse negativismo, não pode ficar com dúvida. Você tem que pensar que vai dar certo. Vamos fazer uma corrente positiva? Vamos pensar que vai dar certo. E junto com essa corrente positiva, é lógico que tem que dar certo. Isso também não é fé. Já pensou se corrente de pensamento positivo funcionasse? Quem seria campeão de todas as Copas do mundo? Não, a China. Quem que tem mais população? O Brasil não teria um título. Porque imagina, os chineses ganhariam todas as Copas. Se a questão é o pensamento positivo, eles se uniriam e tudo que eles quisessem, eles conseguiriam. Entendeu como é que não funciona isso? Não funciona. Outra questão é a empolgação. Você já viu uma torcida de futebol? Hoje os corintianos estavam assim, ó, fazendo assim para não tomar o segundo, para o juiz acabar o jogo. E com a empolgação que torcem, pensam que vai mudar o resultado do jogo. O chute que saiu, que ia lá para o escanteio, vai fazer a curva assim e vai entrar no ângulo. Por quê? Porque estamos empolgados hoje. A torcida está empolgada, crente, confiando na vitória. E às vezes nós acreditamos em coisas assim para a nossa vida espiritual, que se eu tiver uma empolgação, se eu cantar com empolgação, Deus vai ver o meu coração e vai fazer algo. Isso não é fé. Tá confiando em si mesmo, naquilo que ela está fazendo. E uma outra coisa muito perigosa é a superstição. Crente que não passa embaixo de escada. Que cruza com gato preto, ele está atrasado por serviço. Ah, não. Ele dá a volta no quarteirão porque ele não quer cruzar com gato preto. Gente, crente com superstição, galinho de arruda. Põe a mão no bolso, pega a chave no meu bolso, você põe e arranca um pé de coelho. Gente, isso não é fé. Isso não é fé. Isso, ao contrário, te afasta de Deus. Porque se você crê em todas essas coisas, você não confia que o sacrifício de Jesus foi suficiente para você receber todas as bênçãos espirituais de Deus. Se você acredita em tudo isso, crente que tem o Buda em cima da estante, virado de costas com uma moeda de R$1 grudada embaixo, para trazer dinheiro. Crente, eu não estou falando de pessoas que não conhecem, não, estou falando de crente. Você vai visitar, está lá o Budão lá. Gente, o que é isso? Pirâmide. O cara constrói a cama dele e na cama dele põe uma pirâmide. Então, ele abre a porta e ele deita, porque a pirâmide faz o quê? Traz bons fluidos. E eu já falei para vocês como eu sofria quando eu fui no espiritismo, e o médium lá falou que eu não podia ficar igual tá a Marli. Marli, você está perdendo as bênçãos, Marli. Você não pode ficar... Porque se você cruzar o braço, você impede os bons fluidos de entrar na sua vida. E como aquilo me atormentava. Eu estava assim, de repente eu lembrava, tinha que descruzar o braço. Estava assim, de repente eu tinha que descruzar. Gente, como foi libertador crer que só Jesus me salva. Que a minha vida depende única e exclusivamente daquilo que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Como me libertou de tanta superstição. Coisas que atrapalham a nossa vida, coisas que trazem tormento para nós. Como foi bom conhecer Jesus. E alguns tipos de superstições são práticas destinadas à conservação do corpo. Por exemplo, se eu colocar um galinho de arruda aqui, né? Então, eu estou protegido. Nada vai me alcançar. Um trevo da sorte, eu vou colocar no bolso e eu vou andar com ele para todos os lados. Sabe uma coisa boa? Banho de sal também funciona. Sal grosso. Gente, imagina sal grosso, banho de galinha de arruda, comparado com aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário.
O próprio Deus desceu do céu e foi morto para que você pudesse ser abençoado. E agora você fica indo atrás de galinho de arruda, de sal grosso, olhinho para ungir. Práticas que se ordenam à previsão da sorte. Ou seja, eu tenho que descer da cama com qual pé? É interessante. Que pé que você desce, Andréia? Por isso que a gente não vai para frente. Agora entende. Porque a Andréia, ela dorme desse lado e sempre que ela vai descer, ela desce com o pé esquerdo. Então, ó, amanhã você tem que fazer assim, tá? Para descer da cama. Porque se você não fizer assim, entendeu o que está acontecendo? As pessoas começam a bolar meios de se conseguir bênçãos e preservar a sua vida. E isso tudo traz só atraso de vida. E também, outra coisa é o uso de palavras sagradas. Eu sou de Jesus e vou andar lá na favela. E nenhum tiro vai me alcançar. Paulo, ele era de Jesus, 3 vezes chicoteado em praça pública, apedrejado quase até a morte, foi espancado com vara, e ele era de Jesus. Mas acho que aconteceu isso porque ele não tinha uma camisa escrita, eu sou de Jesus, né? Acho que foi por isso que ele apanhou tanto. Gente, quem tem que mostrar Jesus são as obras, as atitudes, e não a camisa. Uma vez li uma camisa, andar com Jesus no peito é fácil. Difícil é ter peito para andar com Jesus. Eu sou de Jesus. Mas na hora do calor da situação, para fazer o que deve ser feito e obedecer a Jesus, aí que eu quero ver. Eu sou de Jesus, é muito fácil andar com fitinha, né? Com correntinha. Mas na hora de honrar a Cristo nas atitudes, ok. Tudo isso a gente viu que não é uma fé que Deus espera que você tenha. Essa fé não vai justificar você, não vai salvar você. Você pode andar com tudo. O galho de arruda, o pezinho de coelho, tomar banho de sal grosso e mesmo assim padecer a eternidade no inferno. Se você não for lavado pelo sangue de Jesus. Mesmo sendo membro de uma igreja, chamado de crente, andando com a camisa de Jesus todos os dias. Se não for remido pelo sangue de Jesus, é um pecador condenado ao inferno. Ok, então a gente precisa entender, então, qual fé justifica o pecador? Qual fé justifica o pecador? A Bíblia é clara ali em Hebreus quando fala assim, ora, a fé é o quê? É a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Tem algumas, ao invés de certeza, fala, ora, a fé é o firme fundamento daquilo que nós esperamos. Ou seja, alguém já foi ao céu aqui? Não. Mas como você acredita que um dia estará lá? Pela fé. Alguém já viu Deus, já conversou com Ele? Não, mas como é possível um povo se reunir neste local todo domingo à noite, domingo de manhã, quinta-feira, para adorar alguém que eles nunca viram? Pela fé. Pela fé. A fé é o firme fundamento. Há um tempo atrás, há uns 400 anos atrás, quando foram traduzir o Novo Testamento do grego, o pessoal teve dificuldade para traduzir essa palavra certeza, que era a palavra hipostasis no grego. E aí o que acontecia? Eles sabiam que era algo bem sólido, bem firme, mas eles não sabiam exatamente, porque não era uma palavra usada na literatura grega clássica.
Então era uma palavra difícil de ser encontrada. Mas eles sabiam que era algo muito sólido. Agora, há pouco tempo atrás, descobriram lá em Israel, em algumas escavações, um cofre, uma caixa de uma senhora nobre israelita do passado, e ela tinha vários títulos, onde em cima estava escrito hipostasis, ou seja, eram títulos de terra, ela tinha muita terra, mas eram títulos de terra que ela possuía. Talvez terras que ela nunca tivesse visitado. Mas por causa daqueles títulos, ela sabia que era dela. Ela tinha certeza e ela podia provar que era dela. Logo, nós temos que entender que a fé é o nosso título de posse de coisas que ainda nós não vimos. Embora a gente não tenha como provar, mas pela fé nós temos certeza que é algo firme e seguro. Por causa da palavra de Deus. Aquilo que Deus nos diz, aquilo que Ele nos promete, é firme e seguro. João diz assim também. Vamos ler João 20, 30 e 31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Para que a Bíblia foi escrita? Para que a gente creia. Então a minha fé e a sua fé tem que vir da onde? Da palavra de Deus. Não tem que vir de superstições, ou de filosofia, ou de magia, ou de qualquer outra invenção humana. A fé que eu e você devemos ter, a fé que Deus espera encontrar em nós, ela deve vir da onde? Da palavra de Deus. A fé que é fundamentada na palavra de Deus. João 14:1, Jesus fala assim: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Então a nossa fé ela tem que ser perfeitamente direcionada por aquilo que a palavra nos mostra e para Deus. Não tem como ser diferente. Um outro texto importante é aquele de Romanos 10, 17, diz como? Ora, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A sua fé não pode vir de historinhas, não pode vir de experiências que os irmãos contaram, não pode vir de livros que você leu, seculares. A sua fé tem que vir da onde? A fé que justifica vem de um contato genuíno com a pura palavra de Deus. Se a sua fé vem de outro lugar, essa fé não estará de pé quando ela precisar justificar você. E Paulo ele é bem claro quando ele diz isso. Quando ele está pregando aos coríntios, ele fala claramente qual era o assunto dele e por que o assunto dele era esse. Vamos ler juntos? Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. O que Paulo pregava? Cristo crucificado. Nada além disso. Por quê? Paulo ele era filósofo, ele conhecia muito, ele era um sábio, ele era um intelectual. Assunto para ele entreter o público não faltaria se ele quisesse conversar sobre qualquer assunto. Com grego, com filósofos, com qualquer um ele poderia discutir
de igual para igual. Mas ele diz que ele nada decidiu saber a não ser Cristo e esse crucificado. Para quê? Para que a fé daquele povo não se baseasse numa sabedoria humana, mas sim no poder de Deus, na palavra de Deus. Ou seja, se o pregador fica aqui contando aquilo que ele acha, aquilo que disseram, aquilo que ele leu na Veja, aquilo que o Fantástico falou, e esquecer de expor aquilo que a Bíblia está mostrando, a fé daquele povo será uma fé inútil. Uma fé baseada em sabedoria humana. E não baseada no poder de Deus. Por isso, o púlpito é lugar de se pregar a Bíblia. Expor o que Deus tem para nós. E não o que o pregador pensa a respeito de algum assunto. Mas aquilo que Deus falou a respeito dos assuntos. E é muito claro quando Paulo diz: ele não pregava a sabedoria humana para que a fé do povo se baseasse no poder de Deus. E Paulo diz ali no começo de Romano que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Por isso o que tem que ser exposto do púlpito é a palavra de Deus, que é o poder salvador de Deus. Duas questões. Então, a primeira, a fé que justifica, ela é direcionado a Jesus, a obra de Jesus. E também a gente viu que é fundamentada na palavra de Deus. Uma fé que não está fundamentada na palavra de Deus e que não é direcionada para Jesus, para a obra ali na cruz, ela não pode justificar ninguém. A minha fé e a sua fé, para ser legítima, ela tem que estar fundamentada naquilo que Deus nos revelou. E o que eu e você temos que fazer, então, com isso? O que eu e você temos com isso? Primeiro, você tem que entender que a salvação do homem é unicamente pela fé na obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. Você só será justificado diante de Deus se crer no sacrifício de Jesus. Eu sempre gosto de fazer a pergunta quando eu vou visitar, quando eu estou fazendo evangelismo, pergunto se a pessoa já é salva, já tem a vida segura nas mãos de Jesus, e a pessoa diz: ah, sim, claro, desde pequena, minha vida sempre foi de Jesus. Ah, que bom. Aí eu pergunto: você morrendo hoje, chegando na porta do céu, e Deus lá perguntar: por que eu devo deixar você entrar no meu céu? O que você diria para ele? Aí essa pessoa que disse que a vida dela sempre foi de Jesus, sempre esteve segura nas mãos de Jesus, responde assim: porque eu fui uma pessoa boa, não prejudiquei ninguém, eu fiz boas obras, eu ia na igreja, eu fui batizado numa igreja, eu dava o dízimo, eu ajudava uma instituição de caridade. E essa é uma pessoa que diz que sempre teve a vida segura nas mãos de Deus. Quando, na verdade, quando Deus perguntar: por que eu devo deixar você entrar no meu céu? Qual é a única coisa que Ele gostaria de ouvir de você? Que eu já fui lavado pelo sangue de Jesus. Só isso. Que eu creio no sacrifício de Jesus. Nada mais. O que você fez, o que você pode, o que você era capaz, não tem valor algum diante de Deus. Ele só quer ouvir: porque eu fui lavado pelo sangue de Jesus. Única e exclusivamente. Então creia nisso. Segundo, Deus justifica o pecador quando esse, ao invés de tentar conquistar sua salvação, crê na obra que Jesus realizou na cruz. Você será justificado não por tentar fazer algo, mas porque creu naquilo que Jesus fez por você. E a justificação é uma mudança, ou melhor, não é uma mudança no estado moral do homem, embora essa deva ocorrer após, mas sim uma mudança no estado legal do mesmo. Quando você é justificado, Deus apenas declara que você agora é alguém
justo diante dele, pode estar na presença dele. Mesmo ele conhecendo o seu coração, mesmo conhecendo os seus pecados, mesmo sabendo que você ainda vai continuar fazendo coisa errada. Embora ele espera que através da santificação os seus pecados vão diminuindo dia após dia. Mas a justificação não tem a ver com a moral, mas sim com a legalidade sua diante dele. E a justificação é baseada na imputação da justiça de Cristo no homem. Ou seja, por causa dos méritos de Cristo, Deus passa a considerar o homem inculpável e aceitável na sua presença. Por isso que o homem não pode, e nenhum homem vai chegar diante de Deus e vai falar, eu fui bom, eu ajudei as pessoas. Não. O homem só é justificado por causa daquilo que Cristo fez, e Deus concede ao homem pecador que crê a justiça de Deus. A justiça que Jesus conquistou ali na cruz. Então, não é a sua justiça, não é a sua retidão, mas é a justiça e a retidão de Cristo que justifica você diante de Deus quando você crê no sacrifício dele. Ok? Deus justifica o pecador por meio da fé na obra redentora de Jesus, independentemente das obras. Portanto, meu querido, deixe de lutar. Descanse. Creia. Deus te salvou. E domingo passado nós falamos que a vida cristã do começo ao fim é pela graça. Aquele mesmo Deus que te salvou e te alcançou pela graça, Ele vai conceder durante toda a sua jornada tudo aquilo que for necessário para que você esteja na presença dEle. Logo, não perca tempo. Não perca tempo atrás de superstições, de crendice, de sal grosso, Não perca tempo. Tudo o que você precisa, Deus já nos abençoou com todo tipo de sorte, de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo nós temos tudo. Portanto, creia nisso e descanse. Creia e descanse. Amém?